Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Esse versículo está dentro daquele evento do batismo de nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que depois dele sair da água, os céus rasgaram-se, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba sobre ele, e se ouviu uma voz dos céus, como diz o verso 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Em ti eu tenho todo o meu prazer. Também o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6. Esse relato está quando Jesus retorna à sua cidade natal de Nazaré e vai a uma sinagoga. E eles se admiram da sua sabedoria e dos seus feitos. E se levanta uma pergunta entre eles, os habitantes daquela terra. Está no verso 3. E é só esta pergunta que eu gostaria de levantar também com os irmãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então guarde essas duas frases no seu coração. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Esta é a palavra do Pai sobre o Filho. Uma declaração divina sobre quem ele é. E a declaração dos homens que habitavam na sua cidade é: não é este o carpinteiro? Também, irmãos, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, gostaria de só citar aos irmãos o verso 52. Na nossa última exposição da vida do Senhor Jesus, nós falamos que haviam 2 versículos que cobriam os 30 anos da vida do nosso Senhor. O primeiro deles está em Lucas 2,40, que cobria desde a sua apresentação até os seus 12 anos. E o segundo deles cobria 18 anos da vida do Senhor, que está no verso 52 de Lucas e diz: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. No relato, irmãos, do batismo do nosso Senhor Jesus, nós temos um momento de divisão, um momento de separação entre o seu ministério privado e o seu serviço público a partir daquele dia. E esse momento é separado por essa voz vinda do céu e que disse a seguinte coisa: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, quando nós estamos meditando, irmãos, na vida do nosso Senhor Jesus, na maioria das vezes, nós nos detemos nos eventos a partir do Rio Jordão, a partir do seu batismo, ou seja, a partir do seu ministério público. Nós observamos os seus milagres, seus ensinos, sua tentação, sua morte e ressurreição. Nós vemos como aquele grande mestre e o seu ensino público, daquele do qual foi dito assim: ninguém jamais falou como esse homem. Será que nós já paramos para pensar na sua vida e naquilo que descreve sua vida nos 30 anos de silêncio? Aquele ministério oculto, nesse lapso dos 12 até os 30 anos, ou da sua apresentação até os 12 anos? Por que a Bíblia fala tão pouco sobre isso? Se nós pudéssemos acompanhar a vida do Senhor Jesus, nós veríamos aquele anúncio do anjo a Maria, o nascimento dele. Então, nós perderíamos ele de vista por 12 anos. Teríamos só um versículo sobre isso. E aí nós nos encontraríamos com ele sendo tornado um filho da lei com 12 anos. No templo, como nós vimos na última vez. Ocupado com os negócios do Pai. Então, o perdemos de vista 18 anos. E o que nós temos, então? Nós temos
essa declaração do Pai no que concerne a tudo que ele fez nesses 30 anos antes dele começar o seu ministério público. O que o Pai disse sobre ele? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E que os homens disseram sobre ele? Não é este o carpinteiro? É isso que nós temos da vida do Senhor Jesus. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Não existe nenhum registro. Nós temos somente essas duas frases. Nós podemos resumir da seguinte forma, irmãos. A existência nesses 18 anos. Jesus viveu uma vida comum, trabalhando para obter o seu sustento e o dos seus como um carpinteiro. E esta era a vontade de Deus para ele durante aquele tempo. Vontade que esta que ele exerceu de todo o seu coração e com toda alegria. Se nós pudéssemos ser tomados pela mão e viajarmos no tempo até aquela oficina de carpintaria em Nazaré, da Galileia, e nós perguntássemos para o Senhor assim: ó Nazareno, o que fazes cortando madeira? Não seria melhor estares ensinando entre as multidões? Não seria melhor estar fazendo milagres? Não seria mais proveitoso tudo isso? Sabe qual seria a resposta dele para nós, irmãos? A resposta dele para nós seria esta: a vontade de meu Pai é que eu esteja na carpintaria. E esta é a alegria do meu coração. Como diz Hebreus, no meu coração está a tua lei. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Ainda que essa vontade esteja oculta dos olhos dos homens. Que lição preciosa nós podemos aprender com os dias ocultos do nosso Senhor em Nazaré. E sinceramente, irmãos, quando nós terminamos a nossa última exposição sobre a vida do Senhor Jesus, o meu desejo era falar sobre o batismo, mas algo no meu coração dizia: mas e os anos do silêncio? Mais os anos da carpintaria? Mais os dias em Nazaré? Mais o meu ministério oculto? Será que ele não tem nada para nos ensinar? Será que ele não tem nada para nos dizer? Tem. Essas pequenas frases, pequenas palavras, têm muito para nos dizer. Muito para nos dizer. Você já considerou Jesus assim? O carpinteiro de Nazaré? E seus anos na sua carpintaria? Fazendo a vontade de Deus? Numa atividade simples e comum da vida, que nós a reputaríamos como nada. Não é verdade? Mas era a vontade de Deus para ele. Então Jesus é nosso Salvador poderoso, irmãos. Mas também precisamos olhá-lo nessa perspectiva da sua vida comum. Porque toda a sua vida, ela foi vivida em obediência ao Pai para conquistar uma justiça que seria dada para nós de graça, para que nós pudéssemos, por meio dessa vida que venceu a cada dia, colocando os pés sobre cada problema cotidiano e vencendo sobre eles. E essa vida foi dada para mim e para você. Essa capacidade foi dada para mim e para você. Pela vida que ele viveu, agora nós podemos viver e vencer as coisas do nosso cotidiano. Podemos servir a Deus de boa vontade nas atividades mais simples da vida. No lavar de uma louça, no cortar de um pão, no afazer no trabalho, para a glória de Deus, por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo. Ele deixou as suas pisadas para que nós pudéssemos segui-lo. Sabe, irmãos, nós às vezes pensamos que servir a Deus é servir falando em uma reunião, pregando para multidões, sendo missionário em algum lugar. Quase nunca, ou numa perspectiva muito pequena, temos a visão de que Deus está nas pequenas coisas e que devemos fazer para a glória dele tudo o que fazemos, servindo a Ele de todo o nosso coração, fazendo para Ele,
às atividades comuns da vida. É isso que a vida do nosso Senhor Jesus nos ensina nesses anos de carpintaria. Ele nos ensinou isso, irmãos. Não havia nenhum trabalho medíocre na vida dele. Se houvesse, ele não teria recebido essa sentença do Pai. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Se houvesse algum trabalho medíocre na carpintaria, algum trabalho mal feito, algum trabalho que fosse para ser entregue de qualquer maneira, ele não teria recebido essa sentença do Pai. Mas ele serviu vivendo uma vida perfeita diante do Pai. Então, quando ele fala, por exemplo, em Mateus capítulo 11, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave. Esse jugo era um jugo bem feito por ele. Um jugo bem trabalhado. Um jugo que não machucava os lombos do boi. Um jugo que era bem lixado, bem acabado. Porque ele fez tudo na carpintaria para a glória de Deus. E onde esse santo ente estava, tudo se tornava santificado. E aqui nós temos muitas lições para nós. Né? Aquela oficina já não era qualquer coisa. Aquela oficina era o lugar onde Deus habita. Aquelas ferramentas eram ferramentas santificadas para o uso de Deus. Tudo que saía dali era para a glória do Pai, segundo a vontade de Deus, na simplicidade de uma carpintaria ao norte de Israel. Isso tem muito a nos dizer, irmãos. A primeira lição que tem a nos dizer isso é uma vida oculta em Deus. Uma vida em secreto com Deus. Uma vida longe dos homens, dos holofotes, longe da multidão, em um lugar esquecido. Lá o Criador de tudo, o Deus da glória, agora feito carne, crescia, como diz o texto de Lucas 2, em sabedoria, graça, diante de Deus e dos homens, ao lado de Deus, ao lado dos homens. Crescia como homem no seu relacionamento com Deus. Avançava no seu testemunho diante dos homens. O filho que tinha o direito de propriedade sobre todas as coisas está agora com os olhos ao oculto de todos, fazendo atividades comuns da vida. Como um homem, mas não como um homem qualquer. Como um homem perfeito, segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o homem seja um servo de Deus, para a glória de Deus. Mas como era impossível ao homem tal coisa, ele mesmo se fez homem, para vir e nos dar essa capacidade, para que pela vida dele nós pudéssemos viver. Os irmãos sabem que essa frase, essas palavras do Pai estão lá em Zacarias 42. E ele cumpre essa palavra. Lá diz assim, eis aqui o meu servo. A palavra, na depois tradução grega, poderia ser servo ou também filho. A quem sustento. O meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Não é outra coisa senão, irmãos, o Pai apontando para aquele filho bendito, dizendo, esta é a realização da minha salvação provista para os homens. Eis o meu filho, o meu herdeiro, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Sobre ele estará o meu espírito. Ele promulgará o meu direito aos gentios. Ele trabalhará e lhe dará com misericórdia, como vai seguir os textos, dizendo, não clamará, não gritará, nem falará, nem fará ouvir a sua voz na praça. E aquele texto famoso, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, em verdade promulgará o meu direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Verso 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela.
Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E farei o quê? Dele? Mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrires os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Que coisa maravilhosa. E quando tudo isso começou? Quantas vezes o Senhor venceu o maligno, irmãos, nesses 30 anos? Quantas vezes ele estava colocando os pés sobre o pescoço dos nossos inimigos e sobre as tentações que nos advêm nas atividades comuns da vida durante esses 30 anos. Bendito seja o nosso Senhor. Bendito seja o nosso Senhor. Nós sabemos, pela tradição, se ela é verdadeira, que seu pai morreu cedo e ele assumiu o ofício para sustentar sua casa, trabalhando com a responsabilidade do sustento depois da morte de seu pai, em uma oficina, entre as serras, com instrumentos comuns da época para fabricação de madeira e coisas relacionadas a ela. Ele estava diante do pai, longe dos aplausos, longe da fama, longe de tudo, escondido e oculto aos olhos dos homens, porém bem conhecido aos olhos de Deus, o seu pai. Por isso ele pôde ensinar depois aos seus discípulos em Mateus 6, versos 5 e 6, por exemplo. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A recomendação é a recomendação da sua vida, irmão. Tu, porém, quando orares, o que tu fazes? Entra no teu quarto. E fechada a porta, orarás a quem? Veja como ele conhece o Pai, irmãos. Ao teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Antes disso, ele diz aos discípulos, quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti. E segue o texto, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Essas são as palavras do Deus em carne oculto, 18 anos, uma carpintaria na Galileia, em Nazaré. Quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que te vê, quando ninguém vê, em secreto, te recompensará. Depois ele diz, quando você jejuar, verso 18, lave o seu rosto, arrume-se, não faça como os outros, não demonstre aos homens que jejuas. E assim o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então o nosso Senhor, irmãos, entendia bem o que era uma vida oculta diante de Deus, uma vida em secreto diante de Deus. E é isso que esses anos em oculto nos diz. Nas palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, 9, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos. Desconhecidos dos homens. Veja bem, irmão, essa é a realidade da grande maioria dos cristãos. Não são pregadores proeminentes, não são homens de destaque nessa terra. Aliás, nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, não são entre os maiorais dessa terra, nem entre os poderosos, os que Deus escolheu, mas entre os pobres, entre os fracos, entre os incultos, para que a sabedoria não se sustente naquilo que vem dos homens, mas no poder de Deus. Como desconhecidos, mas bem conhecidos. Jesus tinha essa relação com o Pai que vem em secreto,
que conhecia tudo, que vê tudo, e essa relação era que importava para ele. Os irmãos entendem como isso tem muito a nos dizer, irmãos? Nos dias dos holofotes, no dia das curtidas, nos dias que nós postamos para ser visto pelos homens, nos dias que os homens estão dando esmolas e fazendo live das suas esmolas, não é assim? Postando suas orações. Então nós, quando avaliamos a nossa vida, e essa é uma aplicação para nós, irmãos, à luz dessa linda verdade, nós descobrimos que a semelhança de Jesus, nós devemos estar voltados para com o Deus que nos vê e nos relaciona, se relaciona conosco em secreto, oculto aos olhos dos homens, separado dos homens. Ele é quem vê tudo aquilo que fazemos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, ele que conhece a nossa real condição. Amém? O que a palavra de Deus diz em Colossenses 3:3? A realidade, irmãos, é que quando nós andamos segundo a carne, segundo o velho homem, nós estamos cheios de interesses. Mas se verdadeiramente, como diz Colossenses 3:3, nós morremos, então a nossa vida está oculta, está o quê, irmãos? Juntamente com Cristo em Deus. E Paulo diz, Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos manifestos juntamente com Ele em glória. Será que nós verdadeiramente estamos dispostos a não ser conhecidos? Será que nós estamos dispostos a não termos fama? Será que nós estamos dispostos a não sermos admirados pelos homens? Será que estamos dispostos a ser anônimos? Será que estamos dispostos a estarmos conhecidos diante do Pai e em secreto para todas as coisas que nós fazemos? Quando nós oramos, quando nós damos esmola, quando nós jejuamos, quando nós obedecemos a Deus, quando ninguém está olhando. Será que estamos dispostos a ter o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus? Este que, sendo Deus, não se aferrou aos seus direitos de Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de um escravo, e se tornou em semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana durante todos os seus anos. E este, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E não como algo dificultoso para ele, irmãos, como nós às vezes pensamos. Como pensamos que às vezes ele esperava pela cruz, mas ele sabia que era o tempo de sofrer um pouco na carpintaria, não? Se a carpintaria era a vontade do Pai para ele, a alegria dele, como diz o texto de Hebreus, agrada-me fazer a tua vontade. A alegria dele era fazer aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Essa era a satisfação do coração dele. Então, se nós somos levados a sermos nada, segundo a vontade de Deus, será que nós nos alegraremos nisso? Será que nós nos alegraremos em não ser conhecidos para que outros sejam conhecidos? Será que nós nos alegraremos em que se aplique em nós a morte para que outros tenham vida? Essas são as lições dos dias ocultos de Nazaré. Mas não somente isso, irmãos. Outra coisa que nós aprendemos da carpintaria de Nazaré é que uma vida totalmente santificada e vivida para o Pai pode ser vivida nos afazeres mais comuns da nossa existência. No lavar de uma louça, no arrumar de uma casa, no serrar um pão, no fazer uma cadeira, no advogar, no trabalho de um pedreiro ou de um comerciante, para a glória de Deus, por meio de Cristo, nas coisas comuns da vida. Por quê? Porque nós fomos santificados por Deus por meio de Cristo, irmãos.
E agora, eu lembrava hoje ainda daquela exposição do livro de Ageu. Se eu não me engano, a 5ª mensagem é: a santidade convém à minha casa. E na profecia de Ageu, o Senhor diz, assim diz o Senhor, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e essa vier a tocar no pão, no cozinhado, no azeite ou no vinho, ficará isso santificado? Não. Existe um lugar onde se santifica a vida. Existe um lugar onde a oferta é santificada. Então não são as coisas que se tornam santas. Os santos, se envolvendo com as coisas, as tornam separadas para o uso de Deus por meio de Cristo Jesus, pela vida de Cristo Jesus. Então, onde está, irmão, um carpinteiro cristão, um advogado crente, aquelas coisas se tornam santas porque foram separadas para o uso de Deus, para a glória de Deus, por meio de Cristo. Então, nós devemos acordar, trabalhar, sustentar a nossa família, avançar, seguir nas reuniões. Era isso que ele fazia. Ele acordava de manhã. E tem um irmão do passado que diz que gostaria de colocar um filho dele como um aprendiz de carpinteiro com o Senhor Jesus. Aí você pensa assim, provavelmente o Senhor Jesus ia acordar e iria fazê-lo decorar o Salmo 119. Ou ia alertá-lo dos perigos do inferno e daquilo que ele deveria fazer para conquistar o céu. Não, iria acordá-lo e levá-lo para trabalhar na carpintaria. Ia brilhar a luz da glória de Deus no serviço comum da vida, para aquele menino aprender aquilo que é o verdadeiro evangelho através das coisas comuns da existência. E por isso que ele queria ter um filho e dá-lo como um aprendiz do Senhor Jesus naquele lugar. Às vezes nós pensamos, irmãos, nessa frase do pai, depois de uma tarefa extraordinária. Por exemplo, por que essa frase do pai não está depois da tentação no deserto? Por que ela está no batismo? Por que ela não está no Getsemane ou na cruz? Nós pensaríamos assim, bom, depois de uma tarefa feita extraordinariamente para Deus, Deus chegaria para mim e diria o seguinte: tu és o meu filho amado, em ti tenho o meu prazer. Não é assim? Com Jesus foi diferente. Jesus estava fazendo jugos, construindo casas, emoldurando em árvores e madeira, coisas que ele havia criado. E depois de terminar esse árduo trabalho, ele ouve do Pai: tu és o meu filho amado. Nas coisas mais comuns da tua vida, eu tenho todo o meu prazer. Bendito seja o nome do Senhor. Nós é que em algum momento, irmãos, começamos a separar as atividades santas das seculares. Nós fazemos essa distinção, não é verdade? As atividades comuns separamos das religiosas, não é assim? Na minha vida comum, irmão, eu sou um comerciante. Na minha vida comum, eu sou um professor. Na minha vida comum, eu sou um lojista, um advogado. Na minha vida comum, eu sou um construtor de pontes, de prédios. Eu sou um engenheiro. Na minha vida comum, eu sou um vendedor, eu sou um fisioterapeuta, eu trabalho com madeira. E também tenho as minhas ordenações religiosas, eu prego o evangelho, eu vou à igreja, não é assim? Só que quando o Santo de Deus em carne estava na terra, tudo o que ele fazia era tocado pela sua santidade. E tudo aquilo se tornava separado para o serviço de Deus. Todas aquelas coisas se tornavam especiais. As mais simples, ele fazia para o agrado do Pai, por amor ao Pai, segundo a vontade do Pai e com alegria no seu coração. Essa é uma grande lição para nós, irmãos. Aliás, esse é um encorajamento para nós, que saímos de casa cedo, trabalhamos o dia inteiro, chegamos cansados, não é verdade? E pensamos, poxa, que vida inútil. Por que nós temos essas percepções? Porque nós não olhamos para o Jesus de Nazaré,
o carpinteiro de Nazaré. Para ele fazendo a vontade de Deus nas coisas mais comuns, vencendo as tentações do dia a dia, nas coisas mais simples numa oficina. Então aquela oficina de carpintaria era uma oficina sagrada pela presença sagrada que ali estava. As ferramentas da carpintaria eram sagradas, porque o seu uso era para cumprir o propósito divino, que naquele momento estava na tarefa simples de fazer um jogo, de fazer uma mesa, ou um banco, ou algumas cadeiras. Essa era a vontade de Deus. E esse foi o maior tempo de vida do nosso Senhor Jesus na terra. Então perceba que não é o que se faz que importa, mas quem o faz. Irmãos, entendam, irmãos? Se quem faz é o Filho de Deus, então o que ele faz é santificado. Como diria um autor antigo, a oficina se torna um templo. As serras se tornam vasos da casa de Deus. Porque há um sacerdote que a está usando para a glória de Deus. Então, quando um advogado, irmão, se torna um filho de Deus, ele já não é mais um simples advogado. Ele é um filho de Deus que advoga. Quando um pedreiro se torna cristão, ele não é um simples pedreiro, ele é um cristão pedreiro. Quando um comerciante se torna um servo de Deus, ele não é um simples comerciante. Ele é um servo de Cristo que negocia. Assim é com as mães, com os filhos, com os estudantes na escola. Seja qual for a atividade, e vamos realçar, irmãos, comum da vida, não extraordinária, seja qual for a atividade comum da vida, tudo muda quando somos servos de Cristo. É isso que esses anos nos ensinam. Como diz Colossenses 3,17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou o verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não para os homens. Essa é a vida do crente, a semelhança da vida de Cristo. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. E a alegria começa a tomar conta dos nossos corações. E as reclamações começam a ir embora. E a satisfação em Deus começa a tomar conta dos nossos corações. E conseguimos experimentar a realidade da vida de Cristo, vivendo através de nós nas coisas mais comuns da nossa existência. Nos alegrando, fazendo a vontade de Deus para o momento das nossas vidas, ainda que essa vontade seja o anonimato. A casa virou um ambiente sagrado, porque um santificado em Cristo ali está. O escritório virou um ambiente sagrado, porque um santificado por Cristo está ali. As ferramentas do carpinteiro, do pedreiro, do advogado, do consultor viraram instrumentos sagrados, porque um cristão está usando eles para o uso de Deus, para a glória de Deus, nessas coisas mais corriqueiras da vida, e Deus está sendo glorificado na sua vida. Como diz 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Cada atividade, seja a mais simples da vida, será um ato de serviço a Deus, santificado por Cristo, vivido no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus. Essas são as lições de Nazaré, da Galileia. A casa agora é para a glória de Deus. Os móveis da casa são para a glória de Deus. Os utensílios da casa são utensílios para a glória de Deus, para o uso e serviço de Deus. Não existe mais nada que seja simples ou comum. Por quê? Porque nós fomos separados para Deus como sacerdotes do Deus vivo, para oferecermos a nossa vida, as nossas palavras e nossas ações
como um sacrifício agradável e aprazível a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, na profissão que nós exercemos nessa terra, seja em que área for, deve ser feita, exercida para o uso do Senhor. Bendito seja o seu nome. As ferramentas que nós utilizamos, nosso comportamento no ambiente de trabalho e toda a atividade em si, tudo deve ser para Deus por meio de Cristo no Espírito Santo. Muitos cristãos esperam ser gigantes espirituais. Esperam, ignorando a consagração, a santificação das coisas comuns da vida. Aquele que não é fiel no pouco não será colocado sobre o muito. Aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Aquele que é fiel nas coisas comuns da vida lhe será confiado as riquezas da além dessa vida. Amém, meus irmãos? Você nunca será um genuíno pregador se não viver o evangelho em sua família. Se você não se santificar nas coisas comuns, não haverá obra grande para você. Não haverá nada em público para quem não tem uma vida consagrada a Deus em privado nas atividades comuns. Jesus nos deu essa capacidade de viver essa vida comum para a glória de Deus. Por isso ele ficou 30 anos nessa terra. 18 deles trabalhando para o seu sustento segundo a vontade de Deus. Amém? Por meio dele nós somos agradáveis a Deus. Então, irmãos, a expressão trabalho comum deve ser eliminada da nossa vida. Jesus nos ensinou que o trabalho é santo se o trabalhador for santificado por ele. Não há nada comum. Não há nada simples. O irmão dizia, irmã, quando você for varrer a sua casa, lembre-se, você está preparando a sua casa para a presença de Deus, para a glória de Deus. Não há nada comum nisso. Amém? Nenhum homem que não se tenha ajustado fielmente ao anonimato está apto para ocupar grandes cargos no serviço a Deus. Então, quem não está disposto a ser anônimo, quem está só disposto a ser conhecido, né? Quem está preocupado em ser conhecido, não está apto para o serviço a Deus. Você quer pregar o evangelho na China, na África? Como você está vivendo esse evangelho em casa? Como as pessoas da sua casa veem a luz do evangelho de Deus através da sua vida? Qual é o seu testemunho? O que os seus familiares têm para dizer sobre você? O que a sua mãe tem para dizer sobre você? Seus irmãos e irmãs, do seu sangue, seus tios, seus parentes. O que eles têm a dizer sobre você? Devemos ser cuidadosos para não incorrermos também, irmãos, no erro daqueles homens de Nazaré. E aqui é uma advertência para nós. Às vezes, nós vemos um irmão na simplicidade, ou até mesmo em algum tipo de tratamento que Deus está exercendo sobre ele. Como aconteceu com Cristo mesmo, ou com Jó. E nós somos como os adversários de Cristo ou como os amigos de Jó, querendo encontrar motivos naquelas circunstâncias e proclamando sentenças sobre nossos irmãos. Ao invés de nós, quando perguntados sobre essas circunstâncias, disséssemos o seguinte: são mistérios de Deus, como os dias ocultos de Nazaré. São mistérios de Deus, no trabalhar do seu Filho amado. E as coisas que nos preparam nessa vida diante de Deus são mistérios de Deus. Mas pode ser que eu ou você desavisado olhemos para o sofrimento do irmão e nós comecemos a encontrar motivos. Ah, deve ser porque ele não fez tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa. Deveríamos, talvez, seríamos mais prudentes em dizer, ao invés de dizer, não é este o carpinteiro? Perdendo de vista quem ele verdadeiramente era, né?
e aplicando isso na vida do irmão, não é este o fulano só. Ele está acontecendo isso com ele só por causa disso, daquilo outro que ele fez. Ao invés disso, devemos dizer, são mistérios de Deus, no tratamento de Deus com seus filhos. Não é verdade, irmãos? Ou deveríamos reverentemente ficar de boca fechada. São coisas que nós não compreendemos. Deus trabalha nos seus filhos. Não é assim? A história daquele jovem que estava numa aldeia com muitos jovens e sempre passava uma milícia e pegava todos os jovens que eram aptos, sequestrava ele dos seus pais e levava para longe. E uma semana antes, aquele jovem foi domar um cavalo que ele encontrou e o cavalo quebrou a perna dele. E quando o vizinho desavisado, amigo desavisado, disse, que coisa, que fatalidade, por que será que aconteceu isso com o seu filho? O que está acontecendo? E esse pai disse, quem sabe dessas coisas? Só Deus sabe dessas coisas. Uma semana depois, aquela milícia chegou na aldeia e levou o filho de todos. Mas como aquele jovem estava com a perna quebrada, não servia para eles, ficou em casa. Quem sabe dessas coisas? Quem conhece a providência divina? Quem sabe como Deus lida com seus filhos? Quem somos nós para levantarmos sentenças sobre irmãos se Deus está trabalhando com eles? Será que nós não estamos sendo equivocados muitas vezes nos nossos julgamentos e nossas sentenças precipitadas? Não julgueis a ninguém antes do tempo, nesse sentido que eu estou dizendo, até que venha o Senhor, que revelará os segredos dos homens, como diz 1 Coríntios. Né? Me entendam bem, irmãos. Nosso trabalho, às vezes, é ficar de boca fechada, reverentemente diante de Deus, para nós não incorrermos nos erros semelhantes aos amigos de Jó, aos inimigos de Cristo, aos críticos de Cristo, que não viam ele além de um simples carpinteiro. Estamos diante da igreja de Deus. O Isa é um filho de Deus, a Rissa é uma filha de Deus, o Rodrigo é um filho de Deus, o Dani é um filho de Deus. Eu lembro do irmão Richard Baxter, naquele livro Pastor Aprovado. Ele diz, como você lida com alguém pelo qual Deus derramou o seu próprio sangue? Qual é o cuidado que você tem com a vida de um filho de Deus, pelo qual o próprio Deus verteu o seu próprio sangue? Então, irmãos, devemos ser cuidadosos. Amém? Também nós devemos brilhar a luz divina em todas as atividades comuns da vida. Que bênção, irmãos. Para que nós possamos ouvir do Pai assim, nisto eu tenho todo o meu prazer. Quando nós estamos vivendo a vida de Cristo, Cristo é o amado do Pai. Ele é o eleito. É com ele que o Pai se ocupa. É nele que o Pai tem todo o seu prazer. Se a vida dele está vivendo em nós, somos agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que esses anos ocultos em Nazaré nos dê essa ciência das coisas simples para a glória do Pai. Foi para isso que ele viveu. Ele é um grande Salvador. Ele é um grande Mestre. Ele é o maior de todos. Ele é o próprio Deus em carne. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o cumprimento das profecias. Ele é Siló. Ele é a aurora de Deus. O cumprimento de todos os pré-anúncios do Antigo Testamento. Mas ele veio como um simples carpinteiro de Nazaré. E a maior parte da sua vida foi fazendo atividades comuns. Os homens ficam loucos com isso. Por isso eles ficam inventando esses evangelhos da infância de Jesus. São apócrifos, mentirosos, que inventam histórias que Jesus fez um bonequinho de barro quando era criança e soprou, e aquele bonequinho se tornou um passarinho, que um menino esbarrou em Jesus e Jesus matou ele, mas depois ficou com pena e se compadeceu e ressuscitou ele. Essa montoeira de bobagens. Por quê? Porque nós queremos inventar um super-herói. Nós não conseguimos admitir que Deus se tornou homem da forma mais simples, como um escravo, e trabalhou numa carpintaria, né?
Será que é uma atividade, irmãos, desonrosa? Será que quando nós olhamos a um irmão, uma atividade simples, nós não julgamos que nossa, que atividade simples, desonroso? Será que a ira de Deus não está sobre ele? Né? Talvez ele seja mais alegre que nós, mais rico que nós, mais espiritual que nós. Talvez os nossos recursos dessa vida são as coisas que nos impedem de usufruir das riquezas espirituais de Cristo Jesus. Porque quanto mais nós temos, mais nós nos apegamos a elas. Mais elas nos enraizam nessa terra, mais elas nos afastam da vontade de Deus, mais elas produzem em nós as cobiças de querer mais, de beber mais, de se sentir melhor, de usufruir mais das riquezas dessa terra. Mais pobres espirituais nós nos tornamos e mais ricos com as coisas dessa terra. E às vezes os irmãos nas ocupações mais simples dessa terra são ricos para com Deus. Às vezes eles estão plantando a própria comida, arando a terra, o chão da terra, para a glória de Deus. São vistos por Deus. Fazem aquilo por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus. E são aceitos por Deus no amado. Só assim nós somos aceitos por Deus. Só assim nós somos recebidos por Deus. Só assim Deus fica satisfeito. Deus não fica satisfeito com nenhuma aparência e glória que nós produzimos. Nenhuma beleza, nenhum corte de cabelo, nenhum lugar bonito. O Dr. Russell Shedd dizia que a religiosidade humana é como um templo de mármore polido, que dentro só há morte e destruição, sem realidade e sem vida. Dali não sai nenhuma verdadeira adoração. É belo aos olhos dos homens, cheira a podre diante de Deus. Que nós, irmãos, nas coisas mais comuns da nossa existência, no nosso trabalho, que você, irmã, varrendo a sua casa, fazendo comida, preparando um pão, criando seus filhos, ensinando seus filhos, educando seus filhos, conduzindo seus filhos, levando eles para a escola, trazendo de volta, faça para a glória de Deus por meio de Cristo. Que você que trabalha, faça isso por meio de Cristo. Cada corte de cabelo, irmão, cada tesourada para a glória de Cristo. Cada peça vendida, cada coisa que for colocada no lugar. Sabe, irmãos, veja como a religiosidade é terrível. Vou dar um exemplo aos irmãos. Tem pessoas que, para cumprir um compromisso religioso, roubam dos seus patrões 5, 10 minutos no trabalho para sair mais cedo, porque eu tenho um compromisso com Deus. Deus não se preocupa com o seu compromisso agora. Ele está preocupado com 5 minutos que você roubou do seu trabalho. Na atividade comum da sua vida, que você enganou seu patrão, que você mentiu, que você saiu cedo, que você desonrou o nome dele diante dos homens. Deus não se preocupa com os seus aplausos, com o seu falar bonito. Deus está olhando como você trata a sua esposa. Deus está olhando como você responde às situações. Deus está olhando como quando alguém martela o seu dedo, quando alguém fere o seu ego. É ali que Deus está olhando. É ali que Deus te vê. Ele é o Deus que sonda mentes e corações. E um dia a palavra de Deus diz que ele revelará os segredos dos corações dos homens. Isso é um juízo, irmão, oculto a todos que nos veem. Mas para ele está nu e patente. Ele está vendo como nós tratamos nossa esposa. Ele está vendo quando nós reagimos. Ele está vendo quando ninguém vê. Ele é o mais íntimo de todos os seres. Esse é Deus. Não há para onde correr da presença dele. Ele está vendo como você responde quando alguma coisa é ofensiva contra você. Ele está vendo como você responde ao seu marido, como é que você lida com seus filhos, como você grita. Ele está vendo você. Ele está vendo cada particularidade da sua vida. Nada escapa aos olhos dele. Isso não é uma coisa minha, irmãos. É o que a Bíblia diz. Não há para onde fugir da presença do Deus que a todas as coisas vê. Sabe o que uma palavra dessa nos faz, irmãos? Faz ficar como se estivesse
pelados diante de Deus, não é verdade? Tiraram a nossa roupa, na frente de todo mundo. Porque é assim que eu lido na minha particularidade. Eu sou uma coisa diante dos irmãos e outra coisa em casa. Outra coisa no meu trabalho, outra coisa com os meus filhos. Parece que eu tenho 1000 personalidades. Parece que eu sou um esquizofrênico espiritual. Parece que eu sou parecido com um mundano quando eu estou entre os mundanos, parecido com um crente quando eu estou entre os crentes. Não é assim que Deus quer, irmão. Os dias ocultos em Nazaré mostram que se ele recebeu esta sentença do Pai, naquele dia, tu és o meu filho. Não é um filho, é o filho. Em ti eu tenho todo o meu prazer. Se ele fez alguma coisa errada durante a vida, seria injusto da parte de Deus justo pronunciar uma sentença sobre ele como essa. Mas como ele viu aqueles dias todos do trabalho do nosso Senhor, esta não é outra coisa senão a confirmação da sua santidade, da sua pureza e da sua vitória sobre todas as circunstâncias comuns da sua vida até aquele dia. E por isso ele estava aprovado. Por isso ele é o varão medida de Deus. E por ele ter dado essa vida a nós, quando o nosso velho homem vai para a cruz e nós não morremos com ele, irmão, abrimos mão das nossas coisas, dos nossos direitos, daquilo que nós queremos que os homens nos vejam, essa vida pode fluir e ser reproduzida através de nós. E tudo na nossa casa, tudo no nosso trabalho, vai brilhar a luz de Deus por meio de Jesus, por meio da vida de Jesus. O cristão é alguém totalmente diferente das outras pessoas desse mundo. Nas coisas mais simples, ele é totalmente outro. Não por conta dele, mas por causa da vida que nele está. E agora, tudo que ele toca está sendo consagrado a Deus para o uso de Deus. Pergunto, irmãos, isso não restringirá todas as nossas atitudes carnais? Sem dúvida nenhuma. Como é que você vai mentir num e-mail que você sabe que você está escrevendo para Jesus? Como ao Senhor e não como aos homens. Como é que você vai inventar um preço que não existe, por exemplo, no teu trabalho, quando você sabe que você está fazendo para o Senhor e não como a homens? Como é que você vai encobrir com o tapete uma coisa que você quebrou no seu trabalho? Se você está fazendo como ao Senhor e não como aos homens. Como é que você vai gritar, irmãos? Como é que você vai reagir violentamente com um parente ou com alguém da sua família? Como é que você vai destratar seu marido e tratá-lo desrespeitosamente? Se você está fazendo para o Senhor. É uma vida literalmente extraterrestre. Porque é uma vida do céu. Manifesta e expressada nessa terra. São essas as lições, irmãos, que os anos ocultos em Nazaré nos ensinam. O Senhor nos ajude. O Senhor tenha misericórdia de nós. Que a capacidade que Ele nos dá de viver essa vida para Ele possa trazer a memória em cada momento da nossa existência. Qual é o propósito para o qual nós estamos nessa terra? Isaías 46, 7, irmãos. Eu os fiz para a minha glória. Eu os fiz para mim, para que a minha glória seja resplandecida neles. Esse é o propósito da existência humana. A glória de Deus na pessoa de Cristo. Deus em todos, agindo por meio de todos, estando em todos seus filhos. Refletindo para Ele mesmo a sua majestade e a sua glória. O Senhor nos ajude. Vamos orar. Pai, no precioso nome de Jesus, Senhor, nós sabemos quão essas coisas são elevadas para nós, o homem natural. Mas como são verdadeiras, porque estão contidas
na tua sagrada palavra, Senhor. Então, não há nada impossível aqui. Pelo contrário, Senhor, são coisas do cerrado uma fatia de pão, ao colocar uma roupa, ao responder um telefonema, ao estudar, a um serviço prestado, a um trabalho exercido, a resposta ao marido, à esposa, aos filhos, aos parentes, coisas simples da vida, Senhor. Coisas que nós enfrentaremos daqui a pouco já. Que possamos viver para a tua glória, Senhor. Que possamos ter a tua aprovação em Cristo. Possamos ser responsivos, Senhor. Verdadeiramente homens e mulheres espirituais nas coisas comuns. Não roubando nossos patrões, não mentindo, não enganando, não distratando, vivendo para a tua glória. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor é nosso socorro e a nossa fortaleza. A vida que nós temos para viver nessa terra. São coisas elevadas para o homem natural, mas naturais, Senhor, na expressão da vida de Cristo em nós, pelo teu Espírito. E nós queremos ver isso acontecer. Ó, Senhor, ajuda-nos a exercer nossas coisas simples da vida para a tua glória. A ter uma vida, Senhor, em secreto contigo. A ter uma vida diante de ti, Senhor. Uma vida que resplandece a luz da glória do Evangelho na face de Cristo. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Quantas vezes nós envergonhamos o teu nome. Ajuda-nos a consertar aquilo que deve ser consertado. Ajuda-nos a pedir perdão a quem devemos perdão. Ajuda-nos a pagar aquilo que devemos. Ajuda-nos a não perder tempo. Ajuda-nos a não roubar o tempo de ninguém. Ajuda-nos a sermos sábios, Senhor. Senhor, que o nosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento, em toda a percepção. Senhor, para que nós possamos aprovar as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para que nós sejamos cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa é a nossa oração, Senhor. No precioso nome do teu Filho Jesus. Amém. Proclamamos, Deus, tua palavra.